O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, conexão com Deus e com o próximo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 4 e 5. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos, ou seja, conectados com Cristo. E todos estamos unidos, conectados uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Irmãos, vocês já devem ter ouvido dizer que tudo está conectado. Até o incauto que não conhece a palavra, até o ímpio que pratica a impiedade, ele sabe disso. Tudo está correlacionado, a natureza, a criação, a criatura, tudo está conectado. E nós, enquanto igreja, muitas vezes negligenciamos essa conexão, porque preferimos nos conectar à virtualidade que é essa existência. Não estou falando apenas de internet, vou falar já, mas a virtualidade da efemeridade chamada vida nessa existência. Quando na verdade o propósito do evangelho é que nós alcancemos a salvação já nessa existência. Esse galardão está disponível desde já, meus amados irmãos. Desde essa existência, você pode já garantir a sua salvação, uma vez aceitando Jesus como teu Senhor, andando nos caminhos dele e perseverando até o fim. Mas aí é muita coisa, pastor, vai demorar demais. Irmão, é rapidinho. Estou às vésperas de me tornar um sexagenário. Parece que foi ontem. Eu estava fazendo lá meus 15, 18. É tudo muito rápido, é um sopro. Comparado à eternidade que nós vamos desfrutar com esse Deus, junto inclusive aos nossos que já partiram dessa existência e já estão junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, aguardando o arrebatamento, a ressurreição. Em momento apropriado eu voltarei a falar nesse tema. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 12, reiterando o que ele fala aos romanos: Cristo é como um corpo, ou seja, uma unidade, o qual tem muitas partes, e todas as partes, ou seja, conectadas, todas essas partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Deus, ele prima muito por isso, irmãos, para que nós andemos como corpo, como igreja. E a gente percebe no andar da carruagem que a humanidade está indo para um abismo, é ladeira abaixo, a gente tem observado isso. Proporcionalmente, paradoxalmente, a gente vê a evolução da ciência, que a própria Bíblia fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E Deus me dava essa noção quando eu, caminhando com a minha esposa essa semana, eu não tinha um tema ainda no meu coração. Eu pedi assim: amor, meu Wi-Fi está devagar hoje com Deus, porque geralmente ele me dá uma mensagem muito rápida, eu tenho uma conexão muito forte com ele, porque a partir do momento que ele me disse, eu louvaria só para ele, eu só ministraria a palavra dele, para eu ministrar a palavra dele eu tenho que ter palavra, eu tenho que ter conteúdo. Minha parte eu faço é ler, estudar, buscar, orar e descansar nele. E ele próprio vai preparando as circunstâncias que conspirem a favor daquilo que ele quer que nós ministremos. E a pastora falou para mim assim: tá aí um tema, tá desconectado, Tá sem conexão? Os dados móveis às vezes não funcionam. É quando nós não conseguimos orar. É como quando nós estamos tão oprimidos, não conseguimos nos relacionar com esse Deus. E ali brotou esse tema: conexão com Deus e conexão com o próximo. Portanto, a evolução tecnológica na comunicação, com o advento da internet, criada em 1969, apenas um registro histórico para que você compreenda onde é que eu quero chegar aqui essa noite. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, chamada ARPANET, com a função de interligar laboratórios de pesquisa. Assim começou muito sutilmente, sem pretensão. Fez com que, em apenas 50 anos depois, a inteligência artificial aprimorasse a qualidade da nossa conectividade. Já visto que estamos aqui, no conforto dos nossos lares, ministrando a palavra, você sendo ministrado por uma rede social, Facebook, e oportunamente reprisada de uma forma muito mais trabalhada na edição que eu e a pastora fazemos através do YouTube, aproveitando a ciência em favor do reino de Deus. É o que a gente faz aqui no Ministério Cristão Cordão de Três Dobras. E essa conectividade, ela facilita muito nossa comunicação virtual em tempo real, como está acontecendo aqui agora. Mas por outro lado, esta mesma tecnologia criou muitas distrações, fazendo com que o homem perdesse a sua essência nas suas relações interpessoais e principalmente com Deus. Houve um esfriamento muito grande, muito rápido. Coisas que se falava, irmãos, há tempos atrás, quando do começo da minha conversão, que aconteceria daqui a 20, 30 anos, estamos vivendo em tempos atuais. Hoje, num novo normal, a humanidade condicionou-se a se relacionar com os outros de uma maneira virtual, via web, quer dizer tela, quer dizer rede, essa web, através de um dispositivo, seja ele o celular, como a gente se utiliza aqui nas nossas reuniões, ou com o notebook, onde eu trabalho depois na edição, e esse dispositivo que a mantenha conectada aos seus contatos
seja por um sinal de internet Wi-Fi ou dados móveis, ou em último caso não tendo internet por ligação telefônica, fixa ou móvel. Como a gente pegava até o Teletrim naquele tempo, eu já estava conectado com as pessoas e ostentava naquela época. Quem é da minha geração sabe o que eu estou dizendo. Na ausência de internet a gente usava tudo isso. Mas todas essas maneiras têm algo em comum. Todas elas sem a necessidade de um contato físico. Nos distanciou nas relações. Nós nos tornamos mais semelhante à inteligência artificial do que a inteligência artificial deveria estar a serviço da humanidade. E aí você vai vendo uma corrupção do comportamento humano. Comparando-se gerações passadas, observamos uma rápida mudança de comportamento no homem, numa paradoxal relação de poder através do qual ele procura obter certo domínio, facilidades na sua comunicação, como parte de uma sociedade totalmente conectada a um mundo estritamente digital, virtual, priorizando até as redes sociais, mas negligenciando a sua conexão espiritual com Deus, através de um amor que tem se esfriado devido ao aumento do pecado, conforme escrito no Evangelho de Mateus capítulo 24, verso 12. Portanto, irmãos, em tese, apenas em tese, podemos afirmar que da mesma forma que necessitamos de um sinal de internet para nos conectarmos às redes sociais, como você nos assiste aqui agora na reunião do Cordão, o ser humano também precisa de fé para conectar-se a Deus. Por isso que a palavra de Deus nos ensina em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Da mesma forma que se nós estivéssemos reunidos aqui, abrindo o Facebook, abrindo o YouTube, sem internet, seria impossível nos conectarmos a você. Então essa conexão, você começa a perceber que o mundo espiritual ele é tão real quanto a virtualidade daquilo que a gente tem como ciência. Porque Deus fez todas as coisas e permitiu conhecimento, sabedoria ao homem, para que nós nos tornássemos melhores. Mas infelizmente o príncipe das trevas está às vésperas de vir colocar o seu trono aqui, até que venha Jesus Cristo e a igreja seja arrebatada dessa existência. Veremos muito evolução de uma forma assustadora por esses tempos. Concomitantemente às calamidades que nos cercam, como essa que nós estamos aqui, não apenas testemunhando, mas vivenciando essa enchente sem precedente ocorrida aqui no Rio Grande do Sul. Então você começa a perceber que o próprio Evangelho está se descortinando segundo a própria palavra diz que seria, que aconteceria. E da mesma forma que ao estabelecermos uma conexão segura para fazermos alguma compra ou alguma outra operação financeira de maneira virtual, precisamos confiar no aplicativo ao nos conectarmos nele. Como por exemplo, a gente foi adquirir essa mesa que a gente comprou por internet. Tudo virtual, irmãos. Mas a mesa está aqui, ela é física. Da mesma forma que a oração que você faz com Deus, ela é invisível, mas também ela pode ser indizível. Ela pode ser tão real quanto uma conexão com um site seguro, onde você faz, por exemplo, uma transação bancária com cartão de crédito e você recebe a sua mercadoria intacta, ilesa, seguro. Assim são as bênçãos de Deus. Quando nós nos posicionamos em ter uma vida de oração com o Senhor, eu só fui entender isso depois do dia 12 de outubro de 2005, porque até então eu só rezava. Até então eu só fazia promessa. Até então era apenas uma vida religiosa. É como quem fica flertando com algo que nunca vai adquirir. Fica namorando aquela mesa de som e não consegue comprar. Mas quando você vai para o joelho e conecta com o mundo espiritual, ele fala, conecta primeiro comigo, que depois as demais conexões virtuais serão acrescentadas. E através do meu acrescentar, materializar-se-ão as bênçãos na vida de vocês. E assim tem sido conosco. Assim deve ser a nossa conexão com Deus e com o próximo. Nós, cristãos, nos utilizamos do dispositivo Bíblia, para que através da plataforma Escritura Sagrada, possamos acessar o aplicativo Palavra de Deus, para acessarmos o mundo espiritual da luz, através de uma senha chamada oração, estabelecendo assim uma conexão segura, através de um processo chamado santidade. E finalmente, através da nossa fé, do nosso sinal Wi-Fi, assim como acessamos uma web aberta ou uma web de superfície, passamos a ter livre acesso ao Pai, livre acesso ao trono de Deus. Assim como nessa noite nós temos livre acesso de falar contigo do outro lado da tela e você poder depois ver tantas quantas vezes quiser assistir a essa reunião que estará disponibilizada sempre ali no Facebook. Nós a eternizaremos também no YouTube. Assim é a palavra de Deus que você pega no livro Bíblia, que muito antes da imprensa de Gutenberg já estava escrito naqueles livros, naqueles rolos pelos profetas. E as bênçãos são tal e qual
quando eu me liguei nisso, irmãos, foi um clarão, foi uma alegria. Eu preparei esse esboço e não me envergonho em dizer que eu poderia, obviamente, pregar e ministrar uma palavra sem necessidade de um esboço, mas Deus faz com que nós nos organizemos, porque aqui não é só uma ministração, também é um ensino, é um estudo, é uma revelação, para que você possa somar a tudo aquilo que você já tem como informação, como conteúdo, como conhecimento em relação à palavra de Deus, para que você possa expandir a tua relação com Deus, a tua conexão com o Senhor. Veja o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 3, verso 12. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. É nessa união com Cristo que nós conseguimos nos conectar com Deus. Portanto, não adianta você querer se conectar com Deus através de outros mediadores ou de medianeiras. Essa conectividade, ela respeita um princípio, assim como a internet. Você tem que fazer login, você tem que se cadastrar. Você não pode apenas sair clicando feito um doido. Você nunca vai conseguir uma conexão segura. Para que você faça as coisas no reino de Deus, é a mesma coisa, o princípio espiritual é o mesmo. Tem que ser com ordem, tem que ser com decência, para que esse princípio solidifique-se e você consiga manter uma relação conectada diariamente com Deus. Mas se o nosso foco não estiver no alto, assim como quando acessamos a Deep Web, olha onde é que eu naveguei, irmãos. Tu está falando com um cara que é um ogro em relação à internet, mas isso me fascinou tanto, que eu não tenho vergonha de dizer, fui estudar para entender melhor. E cada vez que eu me aprofundava nesse estudo, eu ficava glorificando a Deus, comentava com a pastora Denise, meu Deus, isso aqui é tal qual o mundo espiritual. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quando o cara perde o foco do alto e começa a olhar para baixo, é como quando nós acessamos a Deep Web, aquela internet que fica abaixo da superfície, onde estão praticamente 90% de todos os sites e que não oferecem risco. Dados de contas, de e-mail, protegidas por senhas, certas informações de serviços de assinatura pagos, sites que só podem ser acessados através de um formulário online, que é completamente segura e dentro da lei. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a partir da Deep Web, poderemos ser tentados a fazer compras ou vender drogas ilegais, armas, produtos falsificados, cartões de créditos ou dados roubados, assim como contratar serviços digitais ou criminosos, desde campanhas de spams, e aí é um pulo para você mergulhar na Dark Web, aquela escuridão, aquela treva virtual, a terra dos serviços ocultos de atividades ilegais, que eu não quero me aprofundar aqui. Deu para entender como é que é o mundo espiritual? Se você quer fazer mediação com Deus, assim como quando você navega na internet, você quer sair da web querendo pegar atalhos para ter favorecimentos, ou você pensa em ser mais esperto do que os outros, você acaba caindo em laço de passarinheiro misturado com peste perniciosa. É aí que nós somos tentados a sair da presença de Deus e cometer ilegalidades até no mundo espiritual, irmãos. Veja que o salmista no Salmo 42, versículo 7, é somente a parte A: um abismo chama outro abismo. Toda vez que você perde essa conexão com Deus, ou deixa de estabelecer essa conexão, a tendência é você ficar conectado a alguma coisa, porque nós vivemos dentro de uma conectividade, ainda que de maneira subliminar. Tudo está conectado, como eu dizia no princípio da minha ministração de hoje. Tudo. Você querendo ou não, você faz parte de um todo. Essa Matrix, como a gente ouve alguns dizerem, ninguém fica excluso dela. Você faz parte de um projeto que você, querendo ou não, por Ele, o Deus Todo-Poderoso, de ter te amado primeiro, Ele permitiu que você viesse a essa existência com um propósito. Qual o propósito, pastor? Se conectar nele, para que através dessa conectividade você alcançasse os projetos que Ele tem para ti. O Salmo 121, verso 1, olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E a gente vê pessoas confiando em homens. Maldito é o homem que confia no homem. Melhor confiar em Deus do que no homem. Tudo isso que eu estou dizendo são escrituras do livro Bíblia, onde está contida a palavra dele. E a palavra dele, uma vez revelada, uma vez compreendida, faz com que nós entendamos como é que Deus quer que nós nos conectemos. Enquanto eu caminhava com a pastora, que é o momento que a gente tem de relaxar, nós flagrávamos um jovem olhando para o chão assim, buscando pedra de crack. Uma cena muito comum que eu cansei de assistir ali em São Paulo, na Cracolândia, muito similar. E ali Deus me mostrava, né? Ele não está olhando para cima, ele está olhando para baixo. Quando você perde o foco, irmãos, quando você perde a direção, quando você deixa de elevar os seus olhos aos montes, ao alto, de onde virá o teu socorro, daquele que está entronizado acima de principados e potestades, você muda o teu olhar para a terra. E o cuidado com a ciência, você pode ver que até a postura de quando nós estamos no celular é olhar para baixo. Até a fisioterapeuta chamou minha atenção da minha coluna. Você tem que mudar a sua postura. Estamos gerando uma nova geração de pessoas com deficiências na coluna cervical. Conversando com fisioterapeutas, a gente tem visto isso. Porque elas pararam a olhar para baixo. Elas não têm mais aquela caminhada ereta. Você para observar os adolescentes, eles já são meio encurvados, porque já tem essa postura. Graças à ciência, acabam perdendo a conectividade com o Senhor.
E até essa postura a gente percebe a malignidade do inimigo através da ciência tentando roubar a conexão com o eterno, fazendo com que nós nos mantenhamos presos àquilo que é efêmero. João, evangelista, no capítulo 1, versículo 5, diz o texto: a luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Percebe aqui, irmãos? Que aqui, quando você compara com a internet, não tem dark web para Cristo. Ele arranca das trevas como alguém que está fazendo coisa ilícita no meio dessas trevas digitais. E tantas outras coisas erradas que a gente vê acontecendo por aí, crimes virtuais. A gente começa a entender e discernir o mundo espiritual, a nova onda de criminalidade que está acontecendo. Portanto, é através desta luz chamada Jesus que o nosso olhar é transformado acerca das nossas ligações, conectividades virtuais ou espirituais. Pois assim, como a internet nos pode permitir a comunicação e o compartilhamento de recursos e de dados com pessoas em qualquer parte desta terra, com acesso a uma enorme quantidade de informações disponíveis em todo o mundo, através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos conectamos simultaneamente a Deus e também ao próximo. Porque aquele que não cuida daqueles que ele separou é como se estivesse desprezando o próprio Cristo. Quando você abençoa o teu próximo, é como se você estivesse abençoando o próprio Senhor. Sendo que a partir das informações contidas nas Escrituras, ao nos santificarmos, ou seja, ao nos separarmos para esse Deus, Ele próprio nos concede discernimento de espírito, entendimento e conhecimento da sua palavra através do seu Espírito Santo. Assim como eu me aprofundei mais agora em tentar discernir a web, da deep web, da dark web, e comecei a entender, e o Espírito Santo me ministrando, fazendo um comparativo de como funciona o mundo espiritual, assim é na mente de todo aquele que está conectado a Deus. Por isso que a gente tenta, insiste, cansa de forma exaustiva, mas eu não vou me render, porque eu vou até o fim, irmãos, é o meu chamado. Porque eu também era cabeça dura, fechado, compreensão era totalmente obtusa, e Deus me abriu, me deu esse clarão para discernir que o Evangelho é a prática de vida. Inclusive na internet, na maneira, no modus operandi de as coisas acontecerem nesta vida, você fica observando com outro olhar, porque não mais eu vivo, é Cristo que vive em mim. E é esse olhar que Deus quer que nós te passemos aqui essa noite, para que você dilate a tua compreensão e entenda que essa conexão com Deus, ela também tem que acontecer com o próximo, ambos na mesma dimensão, e não te restringir a uma relação virtual, seja rezando, frequentando um lugar religioso, achando que está conectado com Deus, quando na verdade tu está conectado com a tua vaidade. Vou lá, vou deixar meu dízimo, vou lá, vou fazer minha campanha, vou lá assistir a missa do padre fulano de tal, tô bem com Deus, bati meu cartão ponto essa semana com o Senhor, oh glória a Deus, aleluia. Irmãos, é patético, eu escuto isso e até hoje eu choro, porque a ignorância não tem limites, e por mais que nós tentemos, por mais que nós nos esforcemos a abrir a mente, eu tenho que recorrer ao Espírito Santo. Senhor, a minha função eu estou fazendo, mas me ajuda aí, que é o Senhor que vai dar entendimento para essa gente. A gente não tem mais didática, não tem mais pedagogia, não tem mais psicologia para mostrar o quão cego eles estão, porque é místero que isso aconteça. Nos últimos dias a cegueira se manifestaria, e poucos terão essa visão, essa compreensão real de como é o mundo espiritual, irmãos. E é terrível, é triste, porque a gente não consegue ajudar as pessoas às quais a gente gostaria de ajudar, elas ficam cada vez piores. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versos 25 e 26, numa determinada ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tu tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Irmãos, é como tu ocultar aos presunçosos, aos pretensiosos, e a pessoas que muitas vezes não têm nem instrução acadêmica, não mal sabem ler e escrever. É a palavra que a própria Bíblia fala nessa versão que eu peguei, sem qualquer tipo de instrução natural, mas o sobrenatural, ao ver um coração sincero conectado com o trono do Altíssimo, ele abre a compreensão. Há relatos de pessoas que aprenderam a ler passando os olhos na Bíblia. A partir da leitura bíblica, eles começaram a ler, foram alfabetizados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma questão de fé, irmãos. Não tem nada de acadêmico nisso. É o sobrenatural de Deus. E como Deus não faz acepção de pessoas, conforme o próprio Lucas fala em Atos, capítulo 10, verso 34, que é uma narrativa que o apóstolo Pedro nos diz, ele quer que todos nos conectemos nele e permaneçamos juntos nessa conexão. Ele não quer apenas que nós do cordão estabeleçamos essa conectividade, mas que todos nós nos salvemos, todos nós alcancemos a salvação. Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 16, é Ele, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem.
E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Essa necessidade do congregar, a necessidade de andarmos como corpo. Há pessoas que não entendem isso. Eu admiro muito e glorifico a Deus pelos tantos que estão assistindo conosco aqui, mas não querem desenvolver uma caminhada com esse corpo, porque não entenderam esse princípio espiritual, irmãos, que eu também não entendia quando frequentava a igreja, mas eu fiquei ali na obediência. Embora eu questionasse comigo, eu não questionava com Deus, porque a própria palavra falava comigo: ficar em Jerusalém até que do alto eu me conecte contigo, até que do alto eu te revista com a minha internet espiritual, até que do alto tu possas estabelecer eu contigo e tu comigo uma aliança, não virtual, real, porém espiritual. E nessa obediência Deus se manifestou para mim. Paulo, ainda no Efésios, capítulo 4, versículo 4, há um corpo e um só espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Não tem outro caminho, não tem outra estratégia. Da mesma forma, irmãos, não tem como nós nos conectarmos até agora, não existiu ainda na ciência uma outra forma de a gente estar conectado sem ser via web. É claro que tem ondas de rádio, existem ondas de televisão, são outras coisas. Eu estou falando de virtualidade em redes sociais. A mesma forma que nós temos para nos conectar com Deus é a forma que Deus quer que nós nos conectemos com Ele. Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 18 e o 19, somente a parte A do 19. Não deixem que ninguém os humilhe. Eu sei que não tem essa compreensão acerca das coisas que eu estou falando aqui essa noite, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões espirituais, e insiste numa falsa humildade, aquele tapinha nas costas que os irmãos estão acostumados. E até na adoração de anjos, achando que os anjos são os mediadores, então relacionam-se com anjos, o que é pecado de idolatria terrível contra o Espírito de Deus. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si mesmas, pois elas estão fora da fiação do que Deus quer. Elas não estão cumprindo o evangelho como Deus mandou. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Eu, Jesus Cristo, dizendo: sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele as corta, embora eles estejam em mim. Faz parte do corpo dele. É como ter um membro que não está tendo vida útil e acaba sendo amputado. Aquele membro está morto, não produz mais, vai comprometer todo o corpo. Embora fazendo parte do mesmo corpo, o sangue já não irrigava aquele membro. E assim Jesus está falando nessa palavra aqui, irmãos. Ainda que seja parte dele, embora estando nele, ele corta. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Eu tenho até uma ministração minha no nosso canal do YouTube, que eu falo especificamente sobre poda. Depois eu vou adicionar o link. Essa poda se faz necessária, especialmente em determinadas estações, como aquela que nós estamos vivendo aqui hoje, que é o outono. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos, conectados comigo, e eu continuarei unido, conectado com vocês. Assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, conectado com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. É a mesma coisa que você pegar um galho de parreira e cortar do parreiral. Aquele galho não vai nunca dar fruto, ele vai apodrecer, ele vai secar. Mas a poda é necessária, porque muitas vezes ele atrapalha o rendimento daquele parreiral. Meu falecido vozinho tinha uma parreira maravilhosa e eu observava que ele tirava os galhos secos que não estavam verdadeiramente criando cachos, e ao cortá-los a parreira vinha forte, ela vinha frondosa, porque era necessária essa poda para que o todo pudesse ser realmente abençoado. Muitas vezes acontece no corpo de Cristo isso. Há irmãos que não suportam ser admoestados, ficam dodói, não aguentam ser podados para o próprio crescimento deles. Afastam-se do corpo e muitas vezes acabam sendo jogados pelo fogo. E quem faz isso não somos nós, é o próprio Deus. Nós apenas pregamos, ministramos o evangelho para que as pessoas tenham consciência desta verdade espiritual. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Secará como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, não como uma informação, não como uma decoreba, não, mas como uma consciência, vocês receberão tudo o que pedirem. É coisa tremenda, irmãos. Até o material Deus nos concede, quando na presença dele, em oração, nós justificamos a ele a razão pela qual estamos pedindo aquilo, e ele nos tem concedido, mas no tempo dele. Ele prova nossa fé, para que nós descansemos nele. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto,
continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Esse amor que é o vínculo da perfeição, é esse amor que nos conecta a esse Deus invisível, para que através desse Deus invisível nós consigamos nos conectar com o próximo que é visível. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11, versos 23 e 24: e se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Deus fez questão de que eu colocasse esse texto aqui, mas o que tem a ver eu com judeu, pastor? A salvação veio para eles. A primeira nação, a primeira tribo que Deus se manifestou à humanidade nessa existência foi para os judeus, para que a partir deles, o próprio Jesus ele veio como sendo um judeu. Através desta vinda ele pudesse salvar o povo judeu, sendo reconhecido como filho de Deus. Infelizmente eles não reconheceram. E aqui ele fala no texto, Paulo relata claramente ao povo de Roma: vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava, um jambuzeiro bravo, que foi cortado e enxertado contra a natureza, na oliveira cultivada. É o que somos todos nós hoje. É aquele que... não, esse aí não vai se converter. Meu pai seria impossível aceitar Jesus. Jambuzeiro bravo. Eu então, irmãos. Só a misericórdia de Deus. A vidinha que eu levava, a vidinha sem vergonha. Mas nós somos jambuzeiros enxertados na videira. E aí o texto segue, é tremendo quando nós temos essa compreensão espiritual, dessa conectividade daquilo que é original e aquilo que pode ser enxertado, não como um vírus, mas como algo que Deus faz. Conectividade funcional tanto quanto o original. Como os judeus são como essa oliveira cultivada, portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles, do povo judeu, esses galhos quebrados, mas eles vão ter que se arrepender. E aí que está o problema. Poucos judeus arrepender-se-ão do seu pecado contra o Filho do Altíssimo. Sem essa conexão com Deus, ninguém frutifica. E Ele quer que estabeleçamos essa conexão com os nossos irmãos também. E embora Jesus tenha dito àquela samaritana, que está ali no texto de João, no capítulo 4, versos 22, vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Ele fez questão de, no versículo 22, falar isso para a samaritana, porque eles eram um povo idólatra. E muitas vezes a gente vê, irmãos, em calamidades, tem que ser falado isso, o Espírito Santo está me constrangendo a dizer, tentando, no meio das calamidades, fazer conectividade com o Criador através de santos, através de outras entidades espirituais, as quais Deus não aceita essa conectividade. Isso é apenas uma tradição religiosa, que não condiz com a verdade espiritual. E aqui ele fala com aquela samaritana exatamente isso: você sabe muito pouco a respeito daqueles que adoram. Tu não pode adorar Deus segundo a tua vontade, tu não pode fazer um Deus segundo a tua imagem e a tua semelhança. Nós é que temos que nos assemelhar a Ele. Como Deus fez um homem do pó, façamos Ele segundo a nossa imagem, nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo, por isso o plural, e não Deus nos assemelhar a nós, senão ele seria um pecador, irmãos. E aqui ele fala no verso 23, João 4, 23, Jesus diz: mas está chegando a hora. Apesar daquela dureza, daquela ignorância dos samaritanos, adorando com idolatria, ignorando os profetas, como eles ignoravam, não entendiam nem a Torá, que era um livro que os judeus eram muito mais cautelosos, estudiosos, assim como aquele povo de Bereia, que examinava muito bem as escrituras. Mas aqui, Paulo desconstrói toda a teologia. Está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pode ser até numa reunião virtual como essa, através de um Facebook, e depois replicada no YouTube, mas é em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, e desse modo não é o modo religioso, desse modo não é dentro necessariamente de um templo, o modo é segundo a consciência de conectividade com o nosso Criador. E ao adorarmos a Deus em espírito e em verdade, aprendemos a olhar, a amar o próximo. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. A gente vai fazer apelo muitas vezes para determinados irmãos, então numa pindaíba, irmãos, a gente louco para ajudar, sofrendo. Deus tem misericórdia, salva essa alma. A gente impõe as mãos e Deus vai nos mostrando aquele ranço, aquela raiva, aquela falta de perdão, aquela mágoa. Não, mas isso não perdoa. Tu vai escaneando a pessoa pelo Espírito, mas a nossa parte nós temos que fazer. Se ela confessar com a boca que Jesus é Senhor dela, ela vai ter que prestar conta disso. O próprio evangelista João corrobora o que eu estou dizendo aqui essa noite: pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão que vê.
Como é que eu posso amar o invisível se eu não amo aquele que é visível, irmãos? É uma heresia. Por isso que o salmista no Salmo 173, ele nos diz no versículo 1, como é bom e agradável, quão bom e suave é que o povo de Deus viva unido, conectado, como se todos fossem verdadeiramente irmãos. Não tem consanguinidade nessa aliança, nessa família de Cristo. E é nessa conexão que nós do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras buscamos sempre permanecer firmes com Jesus e em comunhão com os nossos irmãos. Pois mesmo alguns estando longe, como alguns em São Paulo, eles não estão distantes. Estamos todos conectados em oração, todos na mesma dimensão espiritual. E aí vem a chave, irmãos, para essa conectividade ser permanente, ser perpétua. Como Paulo fala na sua primeira carta em 1 Tessalonicenses 5,17, que nós devemos orar sem cessar. Esse orar sem cessar não é rezar um terço ou coisa parecida que você fica horas de joelho em consagração. Não. É você carregando essa verdade no seu coração e compartilhando com o teu próximo o teu pão, não se curvando como um junco, fazendo jejum, sacrificando a tua carne, mas jejuando das tuas vaidades e compartilhando o teu pão, a tua roupa, as tuas coisas com aqueles necessitados. E aqui é muito clara a palavra de Deus. Veja o que Tiago fala no capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que todos vocês sejam curados. A cura está nessa conectividade. A cura está nessa conexão. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Por isso que é importante nós permanecermos conectados em oração com o nosso próximo. Mas essa oração precisa ser feita pelo corpo. Quando você ora por alguém e você ministra a vida dessa pessoa, mesmo que ela não congregue no teu ministério, Tô falando agora aqui de placa, de CNPJ, para você entender. mas você identifica, como tantos irmãos com os quais temos comunhão, que nos assistem aqui, que por algum motivo, não interessando o qual, ache melhor, julgue melhor congregar em outro lugar, amém. Nós não fazemos acepção de ninguém, irmãos, mas nos sentimos igreja com muitos irmãos que, embora não congregando efetivamente conosco, estão congregando talvez até com outros pastores, alguns até nem estão, porque ainda não sentiram no coração. Há um tempo determinado para tudo, e eu não estou aqui para fazer papel do Espírito Santo. Ele que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Agora, que é imprescindível que nós caminhemos nessa existência como corpo, é condição sine qua non para a gente morar no céu. O evangelista Mateus, no capítulo 16, verso 18, nos diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus falando para Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o corpo. Veja a importância de estarmos conectados uns com os outros como corpo. Você sozinho é presa fácil. Meu irmão, minha irmã, aprenda isso, em nome de Jesus. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 10, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Não fica guardando tudo para ti. Todo esse conhecimento, toda essa bagagem que tu tens, ela tem por propósito, claro, te abençoar. Mas uma vez abençoado, você também abençoa o próximo. E não se fala aqui de bênçãos materiais apenas não, mas também de espirituais, emocionais, que vincular-se a pessoas entendendo que está tudo conectado. Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Portanto, animem e ajudem, ou seja, exortem, edifiquem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Nós pastores, por exemplo, embora Deus tenha me colocado como cabeça desse trabalho ministerial na terra, eu sempre digo, cabeça desse trabalho é o Cristo. Eu estou internamente cuidando de um rebanho que não é meu. Ele me colocou esse cajado como uma responsabilidade da qual só Ele sabe o quanto eu fugi, o quanto eu corri. O Senhor me inclui fora dessa? Não teve jeito, porque Ele me amou primeiro. Ele me escolheu desde o ventre. Eu levei 40 anos para entender isso. Mas apesar disso, eu não tenho por prerrogativa tudo que eu disser, as pessoas têm que dizer amém. Muitas vezes eu sou admoestado e exortado por outros pastores também que caminham conosco, porque entendemos que somos um corpo, irmãos. E é nesse propósito que nós amadurecemos. É nessa consciência que nós crescemos como igreja. E é a partir dessa consciência, dessa honestidade, essa conectividade que as portas do inferno não têm poder de prevalecer contra qualquer um de nós. Romanos capítulo 12, verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Isso ajuda muito a abrir mão de si mesmo, parar de olhar para si e olhar para o próximo, valorizando muito mais o próximo, a necessidade do próximo, do que a sua necessidade. Porque ao abençoar o próximo, automaticamente você estará sendo abençoado pelo teu Deus. Paulo fala aos Gálatas no capítulo 2, versos 19 a 21. Pois quanto à lei, eu estou morto pela própria lei, a lei de Moisés, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Paulo era um judeu, formado em teologia aos pés do grande Gamaliel, perseguidor dos cristãos, como chamado de Saulo.
Queria a cabeça deles, irmãos. Até que teve um dia que ele teve um encontro com a luz no meio do deserto. É no deserto que tu vai encontrar Cristo. É no deserto que tu vai estabelecer essa conexão com Deus. Para a partir dessa conectividade com Deus, conectar os irmãos. Como ele se tornou um grande, se não o maior dos apóstolos. Veja o que o texto nos diz. A partir do momento que ele tem essa consciência que ele foi morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que eu estou vivendo agora, aqui no meio de vocês, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Isso é tremendo, é o que eu falo sempre para os pastores aqui. Não tem como voltar para trás, irmãos, não tem jeito. Não dá para voltar para o vômito nem para a lama. Da onde Deus me tirou, só eu sei de onde é que eu vim. Ainda que às vezes sofremos agruras, jamais amarguras. Permaneçamos firmes com o Senhor, porque Ele é que nos justifica. Porque tudo que a gente fizer, façamos como sendo para Ele, não para homens. Pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Se é por legalidade, por legalismo que a gente acha que vai encontrar salvação, por meritocracia, está repreendido em nome de Jesus. Portanto, é essa graça que nos mantém conectados, irmãos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 25, continua essa mesma consciência. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Isso aqui está escrito, tá, irmãos? Está escrito na nova tradução da linguagem de hoje. São textos que eu pego no original para você entender como realmente o texto é maravilhosamente atual. É tremendo isso. Eu muitas vezes falo, Irmãos, não percam reunião. Ah, pastor, eu vou assistir depois no YouTube. depois vai ser uma outra leitura, uma outra compreensão. Alguma coisa Deus vai complementar, outra coisa Ele vai transformar. São estágios de consciência. É como você começar uma conexão de 250 mega, depois passou para 800, depois foi para 1 giga, e hoje a gente está aí com uma conectividade muito melhor, porque assim como a ciência, a fé, a relação, a conectividade com Deus também tem que aumentar. Não nos deixemos de assistir às nossas reuniões, pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Que dia é esse? O dia do arrebatamento. Agora é que nós temos que estar mais próximos. Quando eu mando ali, Compartilhe. via internet, os cards, e peço aos irmãos que compartilhem, é o que Paulo já falava aqui, quando daquela época que não existia nem a internet, muito menos a imprensa escrita. E aqui o boca a boca é o que funcionava para que aquelas reuniões fossem de fato compartilhadas. Portanto, veja a importância de nos mantermos conectados com Deus e com nossos irmãos, para permanecermos firmes como igreja. Colossenses capítulo 3, verso 13. Paulo nos diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Muitas vezes é necessário que nós entendamos a miséria alheia, para que Deus tenha a oportunidade de, ao transformar aquela mente, assim como transformou a nossa, nos tornarmos igreja, nos tornarmos irmãos. Eu já vi muito isso acontecer, irmão. Pessoas que abriram o coração e tornaram-se vasos cheios do Espírito Santo de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Portanto, da mesma forma que precisamos conhecer o modus operandi das redes sociais, se quisermos nos conectar à gigantesca rede mundial de computadores interligados entre si, precisamos conhecer o nosso Deus através de sua palavra, para alcançarmos a nossa salvação. Eu encerro essa ministração aqui hoje com o profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, onde o texto nos diz: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Marcos, no capítulo 13, versículo 13, nos diz que todos nos odiarão por sermos seguidores de Jesus Cristo. Mas quem permanecer conectado, quem permanecer firme até o fim, será salvo. Portanto, amados irmãos, você que se conecta e compartilha a sua vida toda com TikTok, com Instagram, com Facebook e outras plataformas, buscando engajamento nas redes sociais, conecte-se e compartilhe a tua vida também com Jesus, comprometendo-se com o Evangelho da salvação, para que você verdadeiramente seja uma pessoa realizada, conectada com o mundo espiritual, da mesma forma que Deus espera que nós nos conectemos com o nosso próximo. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para esse dia 5 de junho do ano de 2024, na reunião do Cordão.